A importância histórica do Forte do Leme, Forte Duque de Caxias, tem a ver justamente com o contexto no qual ele foi construído. Mais do que os outros da cidade do Rio de Janeiro, ele é o testemunho do momento de transformação social do Brasil. Ele foi uma ameaça potencial a qualquer atacante. Ele foi alvejado por 2 granadas, né, de 190 milímetros, atiradas do Forte Copacabana. Além do sítio histórico, paisagístico, nós temos essa riqueza em biodiversidade carioca, que estava se perdendo. Esse equipamento turístico, emoldurado pela Mata Atlântica, constitui-se num patrimônio histórico-cultural de grande importância. Representava não só poder de fogo, mas também um símbolo de modernidade e de dissuasão. Portugal e Espanha tinham assinado o Tratado de Tordesilhas no século XV, que dividiu o mundo entre os dois países. Parte do Rio de Janeiro teria ficado incontestavelmente com Portugal. Só que o problema é que somente Portugal e Espanha reconheciam esse tratado e nenhuma outra nação reconhecia, de forma que a França chegou a intervir nessa região, mais tarde a Holanda e assim por diante. O século XVI e XVII foi muito conturbado na questão do nosso litoral em virtude da invasão por corsários holandeses, franceses, espanhóis, até que esses fatos vieram a culminar com a instalação aqui no Brasil da França Equinocial e da França Antártida. Isso levou com que Portugal começasse a se preocupar e a traçar uma meta de reforçar as fortificações, construir e reforçar as fortificações já existentes. Um desses postos de observação, originalmente, construídos entre 1776 e 1779, foi o Forte da Vigia, também chamado Forte da Vigia ou da Espia do Morro do Leme. Foi mandado ser construído pelo Marquês do Lavradio. O nome, né, espia ou vigia, já caracterizava, né, a sua função principal, que era vigiar a praia de Sucupinapã, atual Copacabana, a praia da Urca, o acesso sul da Baía de Guanabara. Ele era um posto de atalaia, como se dizia no século XVIII. O que era um posto de atalaia? Um posto de observação voltado para o Oceano Atlântico. Se uma esquadra inimiga tentasse adentrar a Baía de Guanabara, ele dava um sinal e aí sim as outras fortificações, Santa Cruz e São João, podiam atuar na defesa da Baía da Guanabara. Você tem relatos do século XVIII, XIX, de pessoas irem a cavalo até o Leme, até o Forte da Vigia, para poder ver a chegada de navios. Ali na região também do Forte da Vigia, você teve o Forte do Anel e o Forte de Guanabara. O Forte de Guanabara é do início do século XIX e o Forte do Anel é da época da Questão Christi. Ele fica à beira-mar, na enseada do Anel, de frente para a ilha de Cotonuba, está em ruínas, mas é muito interessante, muito bonito o local, o sítio é lindo, o sítio histórico, e ele servia de apoio para desembarque para o Forte do Vigia. O Forte da Vigia ficava nesse morro da Vigia, observação. A gente não sabe exatamente como ele era, né? Mas era uma construção bem simples, bem rústica. A artilharia desse forte não tinha grande alcance, porque ele estava a 124 metros em relação ao nível do mar. Era uma artilharia de curto alcance, tinha função mesmo defensiva local.
que nunca vai ficar pronto. Em 1790, o Conde de Rezende manda parar as obras. Mesmo assim, ele foi usado para defesa. Ele servia exatamente para o que o nome dizia, vigia. Em 1831, houve uma mudança política muito grande. O imperador Pedro I abdicou, certo? O seu filho, Pedro II, tinha 6 anos, ele não podia assumir o governo, então assumiu uma regência. Essa regência tinha uma posição política radicalmente diferente da que tinha Pedro I. Ela propunha um governo descentralizado, dando maior autonomia às províncias. As regências Trina e Una, elas construíram um ambiente político bastante conturbado no país, em termos de disputa. E tinha um fulcro meio que de enfraquecimento do nosso exército. Era visto como sendo um perigo para este governo descentralizado a ação do exército, que era um órgão centralizador. Então a determinação do governo regencial foi desativar os fortes, a não ser os mais importantes em cada província, e guardar os canhões em depósito. Foi o que aconteceu com a maior parte das fortificações do Brasil. Esse período foi muito ruim, né, porque deixou na nossa costa, nosso litoral, bem desguarnecido. O sistema de fortificações que tinha sido feito no período colonial, ele basicamente tinha sido desativado em 1831. A maior parte das obras caíram em ruínas, a não ser aquelas que foram revitalizadas na questão Christie. Nesse plano, né, se passaram quase 30 anos, o então capitão Tasso Fragoso foi designado a fazer um projeto de fortificação da Bahia. Ele foi enviado efetivamente ao Hessen, na Alemanha, a fábrica Krupp, para encomendar justamente o projeto e especificamente os obuseiros, né? Os obuseiros para o aparelhamento do Forte do Leme, porque era a tecnologia mais avançada que existia. Só que neste ano ocorreu o incidente de Canudos e o exército teve que concentrar seus esforços na campanha de Canudos. Não houve dinheiro para fazer a obra. Ela ficou em projeto durante alguns anos. Quando assumiu o ministro da Guerra, Hermes da Fonseca, ele deu uma revitalização nas propostas de defesa. A partir de 1913, o forte começa a ser construído a partir dos escombros do antigo forte colonial da Vigia, né? O Forte da Vigia, na verdade, o que sobrou do Forte da Vigia foi o pórtico de entrada de origem colonial. Mas, efetivamente, esse Forte do Leme, construído a partir de 1913, ele vai ser objeto de uma reconstrução a partir de novos fundamentos. Um novo conceito, justamente, em arquitetura e engenharia militar. Até prova em contrário, quem coordenou as obras foi o mesmo pessoal da fortaleza do Forte Copacabana, Arnaldo Paz de Andrade. A adaptação feita pelo Major Otto Kuhn. Ele foi feito como uma defesa complementar ao Forte de Copacabana, Laje e Imbuí. Fortificações marítimas voltadas para o mar aberto, fortificadas com paredes largas, espessas, em concreto armado e metal também, aço e concreto armado, com artilharia de longo alcance. Esses 3 fortes eles são armados com canhões, armas que fazem um tiro direto, ou seja, quase em linha reta contra o alvo, para acertar o costado do navio, né? Por causa desse tipo de tiro, o costado do navio é a parte mais bem protegida da embarcação. No caso do Forte do Leme, ele não possuía canhões, ele possuía casamatas de concreto armado e aço, com efetivamente 4 obuseiros de fabricação alemã Krupp. É uma arma muito potente, que disparava um projétil de mais de 300 quilos. Gigantes, obuseiros de 12 polegadas, enormes. São armas que fazem tiros por elevação, bem curvo. A granada cai quase verticalmente. Nesse caso, para atacar o convés do navio, né? Que é uma parte menos encoraçada. São estruturas para lançamento, né?
de artilharia através de um cálculo balístico de longo alcance, né? Em 360 graus. Na prática, o mapa que existe pintado no contexto da estrutura das casamatas do Forte do Leme, Forte Duque de Caxias, é uma tradição justamente da primeira metade do século XX. É um registro da direção e do alcance dos tiros. A função do obus era fazer a bala passar por cima do pão de açúcar e acertar um alvo do outro lado. Os obuseiros chegaram ao Brasil antes da Primeira Guerra Mundial. Só que o material auxiliar que era necessário para o forte funcionar, principalmente o equipamento de pontaria, não adianta você ter um obuseiro, um canhão, se você não conseguir acertar o alvo. Esse não foi entregue para a Primeira Guerra Mundial. Por uma questão, efetivamente, de ruptura das relações diplomáticas entre o governo brasileiro e o governo alemão. Interessante é que nós expulsamos os técnicos alemães quando declaramos guerra à Alemanha em outubro de 1917, sem eles terem nos ensinado a mexer nos obuses. Então passou o resto da Primeira Guerra Mundial completamente mudo, sem dar um tiro sequer. As obras foram retomadas em 1919 e concluídas nesse ano. O forte chamou-se de Forte do Leme até a década de 30, quando foi criada uma comissão dos patronos do Exército. Até 1932, o patrono do Exército brasileiro era o Marechal Osório. Manuel Luiz Osório, Marquês de Herval. Nesse ano, Getúlio concluiu que o padroeiro do Exército era o Duque de Caxias, o verdadeiro padroeiro. O então Forte do Leme foi rebatizado com o nome de Forte Duque de Caxias, em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que havia se destacado no contexto do século XIX. Ele teve sua denominação modificada através de um decreto de 1935 do então presidente Getúlio Vargas. A fortificação que existe lá hoje em dia era muito importante, muito bem armada. Era uma das melhores do país naquele momento. Então decidiu-se dar o nome do patrono das Forças Armadas, Duque de Caxias, à fortificação. Queria valorizar os fortes, em especial o Forte do Leme, por ter sido um forte da legalidade no decorrer de toda a sua história. O Forte do Leme, ele participou de alguns eventos históricos, né? Como o movimento tenentista, na qualidade de um quartel legalista. Ele foi alvejado por 2 granadas, né, de 190 milímetros, atiradas do Forte Copacabana, uma vez que aqui se reunia o exército que pretendia coibir a ação dos revoltosos do Forte Copacabana. Em 1922, quando iniciou o movimento tenentista, o forte não estava operacional. Ele tinha uma guarnição que cuidava do material. Essa guarnição estava fazendo suas atividades diárias, quando o Forte Copacabana, que tinha se rebelado, fez disparos contra a fortificação. Infelizmente, acertou o refeitório durante a refeição dos soldados. Chegou a matar 4 soldados ali, infelizmente, né? O Forte do Leme não estava em condições de funcionar em 22. Os soldados saíram porta fora, tomaram um bonde e 300 soldados e foram para o Forte de Copacabana. Tem um episódio engraçado porque tinha gente no bonde e quando os soldados tomaram o supetão forte e botaram a arma na cabeça do motorneiro, todo mundo aplaudiu. É isso aí, esse motorneiro é muito lento. Bota... Aí um oficial explicou que aquilo era uma rebelião, e aí todo mundo pulou fora, só ficaram os soldados, e eles foram do Forte do Leme ao Forte Copacabana. O Forte Copacabana, efetivamente, ele atingiu, né, com bombardeamento o Forte do Leme,
mas justamente não se limitou a atingir o Forte do Leme, ou seja, a descarga da sua artilharia, né, dos poderosos canhões Krupp que possuía, atingiram justamente o Forte do Leme efetivamente na sua parte superior, sobre o Morro do Leme, mas também atingiu residências e até mesmo um hotel, né, nas imediações do Morro do Leme. Isso indica justamente que já havia um certo adensamento de ocupação do território, né, do próprio bairro, né, de Copacabana e do Leme, já naquele contexto da década de 20. Foi uma coisa excessiva esse ataque do Forte Copacabana, já que ele não atirou contra a fortificação em rebelião. Em 1924, quando houve a revolta do encouraçado São Paulo, tentou-se fazer um dos obuses funcionar. Para dar tiros de advertência contra o cruzador São Paulo, né, que havia se rebelado sob o comando justamente do tenente Herculino Cascardo, como uma derivação do próprio movimento dos 18 do Forte em 22. Em 1924 há esse movimento, né, que sublevou o cruzador São Paulo, né, justamente para estabelecer uma comunicação com rebeldes tenentes no Rio Grande do Sul. Essa comunicação não foi estabelecida justamente porque o cruzador foi intimidado pela artilharia do Forte do Leme. Em 1930, na Revolução, o Forte teve uma participação mais ativa, ele já estava operacional, foi dos fortes que apoiou o Getúlio Vargas, que levaram à queda de Washington Luiz. Após isso, tivemos o incidente do navio Baden, um navio de bandeira alemã. Por ocasião, né, da Revolução de 30, se retirou sem autorização prévia do Porto Carioca, do Porto Rio de Janeiro. A Fortaleza de Santa Cruz deu tiros de alerta e eles também desconsideraram esse alerta. E a nossa bateria aqui efetuou um disparo que acertou o convés do navio Baden. Esse tiro, um só tiro, acertou exatamente no meio do navio alemão e matou 15 pessoas. A partir de 1942, Adolf Hitler ordenou que os submarinos alemães fizessem uma campanha contra a navegação costeira brasileira. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, ele efetuou vários disparos contra um pretenso submarino alemão. Há relatos de um submarino alemão que chegou a ver pelo periscópio as luzes da cidade do Rio de Janeiro. E os fortes e as defesas costeiras estavam alertadas para o caso da presença desses submarinos. Um dos soldados da guarnição do Forte do Leme observou num fim de tarde, né, uma mancha cinzenta, né, ao longo assim, do litoral da praia de Copacabana, de longa extensão, e confundiu aquela mancha como sendo um suposto submarino inimigo. Do qual depois descobriu-se que era uma baleia. Não é nada excepcional, acontecia muito durante a guerra. No final, o comandante acabou inocentado porque o forte não dispunha dos modernos métodos de detecção de submarinos, como radar, sonares, sonoboias, não tinha nada disso. Atualmente, o Forte Duque de Caxias, ele, através do senhor Plínio Loures, que é analista ambiental e conselheiro e gestor dos parques, em especial aqui da área de proteção ambiental, mantém uma parceria para que esse espaço, né, que é um patrimônio, juntamente com a sua área de preservação ambiental, possa continuar coexistindo da melhor maneira possível. Hoje ele, na prática, é um centro de estudos do Exército, mas também é um núcleo de estímulo à preservação ambiental. A área de proteção ambiental do Forte Duque de Caxias, ela começou por causa do interesse dos moradores da região que acompanhavam incêndios enormes que estavam vindo do Morro da Babilônia em direção ao forte e estavam destruindo as florestas remanescentes aqui no forte.
por ser de uso militar restrito, aqui se mantinha uma área de floresta primitiva, nativa, com 12 hectares no costão rochoso do Morro do Leme virado para o mar. E a gente via essa ameaça. Os moradores, então, conversando com o Exército, conseguiram que a concordância de um trabalho de conservação e a prefeitura apoiando. Isso houve e nós começamos, então, em 1987, um trabalho de reflorestamento e conservação que se estende até hoje. E com isso, a importância da área foi evidenciada. Ele está no centro de uma área de proteção ambiental extremamente importante no contexto da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma das áreas verdes mais importantes e com também uma biodiversidade bastante relevante. Não é só uma área verde utilizada, por exemplo, para trilhas, mas é uma área de conservação ambiental, uma área de proteção ambiental com uma biodiversidade bastante importante que não se encontra com certa facilidade. Essa mata primitiva de Costão Rochoso, ela hoje em dia a gente sabe que ela é rica em paus-brasis, o pau-brasil carioca. Temos vários espécimes aqui dentro, muitas frejós, ipês amarelos, paineiras do costão. Então, muitas espécies nativas de Mata Atlântica, da Mata Atlântica carioca, da nossa variedade, estavam aqui ameaçadas e hoje em dia são conservadas nesse trabalho. O Exército resolveu manter a construção para outros usos, o que é muito bom em termos de patrimônio, porque ela não foi abandonada, não foi ocupada por usos inadequados. O Forte do Leme, que inicialmente gerou um impacto na área de ocupação e uso militar, com o passar dos anos e o crescimento explosivo da cidade, essa urbanização que tomou conta de todas as planícies aqui do entorno e alguma parte das encostas, ele, por seu uso também militar restrito, ele acabou guardando o que sobrou no seu entorno, porque para a atividade militar não precisava implicar nas matas do forte. Era até bom manter aquilo ali porque ficava camuflado. Esse equipamento turístico, emoldurado pela Mata Atlântica, constitui-se num patrimônio histórico-cultural de grande importância. Ele guardou essas áreas de mata e vegetação para que nós pudéssemos agora fazer um trabalho técnico de conservação. Mas o importante é que esse patrimônio físico, mais a história dele, esteja enlaçada com a cultura local, com a sociedade, para que esse pertencimento dê prosseguimento à manutenção dessa história. Em 24 de abril de 1965, o presidente Castelo Branco, ele desativou o Forte Duque de Caxias e também o quartel de paz, que ficava aqui no Sopé. Na parte plana, onde é o Leme propriamente dito, funciona o Centro de Estudos Pessoal do Exército, que faz treinamento de pessoal na área administrativa. Na prática, ele perdeu a sua função estratégica do ponto de vista militar, no sentido defensivo, mas é uma unidade do Exército. Ele tem, efetivamente, funções como centro de estudos. Hoje em dia, ninguém pensa em defender algum lugar com uma fortaleza fixa, que hoje são mais marcos históricos de um período pregresso nosso, de uma época em que você tinha que armar a cidade com canhões para poder garantir a sua integridade. Eu entendo que o Forte do Leme, assim como todas as fortificações que tem no Brasil, ela representa um marco muito importante do estabelecimento da nossa sociedade.
fazia parte de um movimento de modernização da estrutura e do sistema de defesa da cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Aquele ponto era privilegiado, você tinha uma vista que podia abarcar toda a entrada da Baía da Guanabara. Ele serve para recuperar, reavivar a memória desses acontecimentos que foram tão importantes para a história nacional. Em todos os acontecimentos da nossa história, as fortificações estiveram presentes.